Nesse momento, iremos falar sobre o movimento pendular entre Estado e mercado. É um assunto bastante interessante e até contemporâneo para onde você se enquadra, em que momento eu posso me identificar mais à esquerda ou à direita. São os tópicos que iremos falar daqui por diante. Então, o Estado ele é caracterizado como uma situação à esquerda e o mercado ele é considerado uma situação à direita. E é a ideia do pêndulo quando ele começa a oscilar nos seus extremos. Olhando esse slide que fala sobre o Estado e mercado, a dinâmica pendular, olhando o lado do Estado, ele caracteriza a situação da esquerda. Se o pêndulo social chegar ao ponto máximo à esquerda, o Estado desempenha o maior papel de regulações nas situações sociais. E, no contraponto, se o pêndulo estiver ao lado completo, né, no seu ponto máximo à direita, existe o quê? Uma menor intervenção do Estado e o mercado desempenha o maior papel das relações sociais. Então, essa é a concepção da dinâmica pendular. Qual que é a explicação, pensando do lado do mercado? É que por meio da competição, que é a regra básica do mercado e do lucro, que é só mola propulsora, todos trabalham, objetivando o lucro, o mercado acaba selecionando os melhores. É até a discussão da lei do darwinismo, né? Os melhores, os mais aptos, vão ficar no mercado. E vão fabricar produtos melhores e vão prestar serviços de melhor qualidade. E aqueles que oferecerem serviços mais fracos, eles vão sair do mercado, vão perder competitividade. Essa é a lógica da concentração de mercado e a crescente riqueza, né, das empresas que estão no mercado e ganhando o seu espaço negocial. E dessa maneira que não haja intervenção do Estado, porque ele vai ter um outro papel que não atrapalhar a condição de uso que o mercado pode estabelecer nas suas regras de jogo junto aos agentes envolvidos na economia. Agora, a contínua concentração de riqueza levaria a uma situação de monopólio, que por sua vez, uma concentração de monopólio, você elimina a concorrência e nesse momento que você não tem mais concorrência, não faz mais sentido o mercado. Aí é importante que o Estado tenha papel de intervenção nesse processo. Até porque, para evitar o quê? A própria autodestruição do mercado. Então, vocês podem perceber que até em relação ao que foi estudado, a ideia do mercado, ele vem na perspectiva liberal, né, dentro do filósofo economista escocês, que é o Adam Smith, em defesa, ele defende o Estado, e Karl Marx, que é a perspectiva marxista, que vem de uma ideia do quê? Da esquerda, extinção do mercado. E mais à frente, né, nós entenderemos o que seria essa extinção do mercado. Na perspectiva liberal, pode-se ver nesse próximo slide, que Adam Smith pregava o quê no seu grupo? Deveria haver um liberalismo econômico, né, deixar o mercado trabalhar sem intervenção do Estado, o mercado se autorregularia e a própria maximização dos ganhos individuais promoveria a própria concorrência e, por final, a competição resultaria o quê? Um equilíbrio econômico no bem-estar coletivo. E surgiu nessa ideia do pensamento liberal o que nós chamamos de justnaturalismo, que buscou o quê? No indivíduo, a origem do direito e na sua ordem legítima. Na perspectiva liberal, nesse slide nós podemos ver quais são os principais pensadores. Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau. Eles queriam mostrar a separação total entre Estado e sociedade civil, ou seja, Estado e mercado. De acordo com o pensamento liberal, todos os indivíduos são iguais por natureza, igualmente portadores de direitos naturais, aos quais não podem, em hipótese alguma, abdicar os direitos da liberdade de propriedade. Mas uma pergunta que leva nessa discussão, o que levaria a humanidade, né, a abandonar a sociedade e viver sob o domínio do Estado? Basicamente, uma das reflexões que eles colocavam à época é que a população, os cidadãos, eles queriam a garantia e a segurança e a proteção do Estado nesse sentido. Agora, comentei rapidamente em relação à perspectiva liberal. Agora tem a perspectiva marxista. Qual que era o contraponto? Era a separação entre o que era a burguesia e o
proletariado. A igualdade formal entre os burgueses e proletários perante o Estado e no mercado mascara a dominação e a exploração dos primeiros sobre os segundos. Então, na sociedade capitalista, aparentemente livre e igualitária, existe uma ordem burguesa que atende aos interesses econômicos da burguesia, assegurando o quê? Um poder de classe dominante. E Marx trabalhava muito essa discussão do materialismo dialético. O que seria isso? Seria as contradições, né? Dentro de uma riqueza social, você teria... O que seria essa contradição? Você teria do lado os funcionários, operários, que seria o proletariado, e do outro lado os capitalistas, os empresários, que na época chamavam-se a burguesia. Então, essa ideia do materialismo dialético seria o que Marx chamava as contradições na prática, né? Não na abstração, mas na prática acontecia como um mecanismo de mercado. Dentro da perspectiva marxista, Marx trabalhava muito o quê? No capitalismo haveria uma concentração de capital, surgindo os oligopólios e monopólios. Então, nessa concentração, o que poderia acontecer? Reduzir o número de trabalhadores, aumentando o número de empregados, até por efeito da advento da tecnologia, e ele dava uma alternativa. Deveria acabar o capitalismo e sim surgiu o quê? Como alternativa? O socialismo. E como eu havia comentado, havia duas classes sociais bem distintas para Marx, na sua perspectiva, os capitalistas e os operários. No capitalismo, a sociedade viveria sob a ditadura da minoria. Minoria o quê? Seriam os burgueses da época ou os nossos empresários, né? Segundo os marxistas, os empresários seria a ditadura da minoria. Enquanto sobre o socialismo iria viver sobre o quê? A ditadura da maioria, que seria o proletariado, ou no caso nosso hoje contemporâneo, os empregados. E o socialismo seria uma fase transitória do capitalismo para o comunismo. E no comunismo, a abolição da classe faria o quê? Que o Estado seria extinto, que era uma das propostas de Marx. Por isso que falava em abolição total do Estado. Algo curioso que é importante citar é que na proposta do comunismo citada, oriundo, né, na perspectiva marxista, por Marx, é que na sociedade que foi criada, houve o quê? Um comunismo primitivo. Esse comunismo primitivo, os homens viveriam na mais absoluta igualdade, mas também na escassez e na miséria. E seria a partir desse momento que surgiria o Estado para garantir o que é a denominação de classes. E diante disso, a gente vê a perspectiva marxista e a perspectiva liberal. Liberal, então, pediu o quê? Um Estado mínimo. Marxista pediu o quê? Um Estado total, que deveria ser extinto depois, uma vez que passasse para a transição de comunismo, porque não haveria classes, divisões de classes. Mas existe uma outra corrente, que aí veio de um outro economista, mais contemporâneo do século passado, que chama Keynes, que foi chamada a Revolução Keynesiana, que entra com a ideia de um Estado total, que deveria haver um ponto de equilíbrio nesse aspecto. E há um equilíbrio para isso? Qual que é a proposta? Que o Estado deve desempenhar o papel de agente interventor nos períodos recessivos, induzindo investimento privado e aumentando investimento em infraestruturas básicas. Então, nos momentos de crise, fundamental a intervenção do Estado, independente das discussões de esquerda e direita. Deu crise, o Estado é importante intervir. Então a gente percebe que ao longo da história, muitas ocasiões houve intervenção do Estado, sobretudo essa que a gente vai ver agora no próximo slide, que foi o momento da crise de 1929, a Grande Depressão. Ela iniciou na década de 30 e terminou justamente no início da Segunda Guerra Mundial. Quais foram os grandes problemas da Grande Depressão? Que foi a maior crise histórica do mundo capitalista. Tivemos outras no momento contemporâneo, mas qual foi a repercussão? Grande desemprego, as ações caíram muito fortemente e a produção industrial caiu muito fortemente. E isso impacta, notadamente, em todos os países capitalistas ou todos os países do mundo inteiro sofreram como consequência grave dessa grande crise. Foi nesse momento que o Estado tem um papel muito grande de interventor nesse processo da condução para sanar o efeito crise. Quais eram as medidas desse processo do governo interventor? Era estimular o quê? Demandas, né? Porque à medida que você estimula a demanda, você estimula consumo, né? Via geração de emprego. Qual que era a solução? O governo estimular demandas.
Por exemplo, poderia baixar juros, ampliar crédito, baixar impostos. Ao estimular a demanda, as empresas iriam produzir. As empresas produzindo, elas iam empregar mais pessoas. E essas pessoas empregadas, né, recebiam salários, iam praticamente voltar ao mercado consumidor, consumindo mais produtos, mais serviços. Esse é um processo que nós chamamos de círculo virtuoso. Por quê? É um processo espiral que cresce como uma bexiga, uma bolinha, uma bola, né, que está soprando, ele vai enchendo porque da produção gera emprego e emprego gera consumo. Então esse era um papel muito importante do mercado interventor do Estado nesse processo. Aí nós vamos entender por que o bem-estar social da população, e conhecido como a Revolução Keynesiana nesse processo, a partir da década de 1930. Bom, esse é o que tinha que ser abordado. Espero que vocês tenham gostado e desejo um bom estudo.